Nesse vídeo nós vamos tratar sobre direito previdenciário. Os aspectos iniciais, vamos saber a diferença entre previdência, assistência, seguridade social. A previdência social. Como funciona a estrutura de previdência social no nosso estado? Vamos dar uma olhadinha? Nós temos a previdência pública e nós temos a previdência privada. O que significa isso? A previdência pública é essa que nós vamos estudar e a previdência privada é aquela que é oferecida por bancos, sistemas de seguro. Nós temos ali o PGBL, o VGBL, esses sistemas privados de previdência e temos outros também. E aí nós vamos detalhar um pouco mais isso daí. Volta para mim. Como é que nós vamos chegar? Onde é que se enquadra esse regime de previdência que nós estamos estudando dentro desse sistema de previdência social, a previdência pública previsto na Constituição? Vamos dar uma olhada lá de novo no nosso quadro e aí eu detalho para vocês um pouco da previdência social pública. Nós temos o regime geral de previdência social, que é esse que nós vamos tomar um pouco mais do nosso tempo estudando ao longo dos nossos encontros. Nós encontramos o regime de previdência social, sobretudo no artigo 201, aquele capítulo que nós falamos sobre a previdência, sobre a seguridade social, que trata especificamente da previdência no artigo 201, e temos também a Lei 8.213, que cuida dos benefícios da Previdência Social, e a Lei 8.212, que cuida do custeio da Previdência. Temos também o regime próprio de Previdência Social, que é o do artigo 40 da Constituição. O que significa isso? O regime próprio de Previdência Social é um regime que é voltado para o servidor público, aquele que é detentor de matrícula de cargo público que foi aprovado num concurso por meio de provas ou provas e títulos. O regime próprio, vocês vão cuidar quando estudarem, por exemplo, a Lei 8.112, que é o caso daqueles que vão ingressar no regime voltado para a União. Os estados também têm a sua previdência? Sim, cada estado pode ter a sua previdência por meio de lei. E se não tiver, os funcionários serão vinculados ao regime geral de previdência social. No Rio de Janeiro, especificamente, o Rio de Janeiro ele tem um regime próprio de previdência social para os seus funcionários. E existe também um regime que é chamado o regime facultativo. Vamos voltar lá. O regime facultativo complementar de previdência, previsto lá no artigo 40, parágrafos 14 e 16. Ele ainda não tem uma lei complementar específica, mas não é obrigatória a sua instituição. No âmbito da União, nós temos assim a Lei 12.618 de 2012. Com a instituição da lei, o que acontece? O efeito prático é que o regime próprio de previdência social cobrirá até o teto do INSS. Vamos voltar aqui. Quando começarmos a estudar um pouco mais os benefícios, nós vamos verificar que os benefícios, para serem instituídos, dependem de algumas condições. Você é ou não é filiado ao sistema de previdência daquele regime. Qual é a grande preocupação? No regime geral, já é assim. Significa que quando você se aposentar, por exemplo, um determinado um benefício, a aposentadoria por tempo de contribuição, você, ao final daquele período, você vai perceber valores mensais a título de proventos. Esses valores mensais, eles têm um teto que é determinado. Hoje ele passa um pouco mais de 4 mil, mas não chega a 5 mil reais. Ou seja, existe um limite justamente para evitar o que a gente chama de quebrar a Previdência. Bom, mas então quer dizer que se eu contribuir a vida inteira e eu ganhava mais do que 20 salários mínimos, quando eu me aposentar, eu só vou ter uma aposentadoria limitada se eu for filiado ao regime geral de previdência? Sim,
limitado a esse teto da Previdência. É o que a gente chama daquele primeiro pilar, lembra o que eu falei para vocês? Uma previdência mínima e suficiente para você poder subsistir? Bom, mas e se eu quiser receber um pouquinho mais? Aí você pode trabalhar com esse regime facultativo complementar de previdência, ou seja, você vai contribuir um pouquinho mais para você poder receber mais. No regime geral de previdência social, nós não temos esse complementar. Você pode fazer isso depois custeando de forma particular. No regime próprio, foi aí que houve essa mudança. Porque no regime próprio, o servidor público ele se aposentava e ele se aposentava com a integralidade dos seus proventos, do que ele recebia. Só que, modernamente, ele vai, se ele for aderir ao regime próprio, um regime facultativo, depois de criado por lei, ele também estará submetido a esse teto. Mas também não é injusto. Ele vai contribuir para o teto e vai receber pelo teto. Se ele quiser receber mais, ele faz essa complementação e recebe esse algo a mais. Bom, continuando aqui em previdência social, nós temos a previdência privada. Está dando uma olhada aí? Olha só, o artigo 202, ele fala da previdência privada. Nós temos ali também a Lei Complementar 108 das estatais e a Lei Complementar 109. Bom, nós não vamos cuidar no nosso estudo da previdência privada, mas só para vocês terem uma ideia, ela se divide em previdência privada fechada e previdência privada aberta. A previdência privada fechada é aquela dos empregados de determinadas empresas, como, por exemplo, a Petrobras. Você tem uma empresa que vai patrocinar essa previdência, uma parcela dos benefícios da contribuição por conta do patrocinador, e ela participa da criação desse fundo, das contribuições. Por exemplo, nós temos a Petros e também temos uma outra modalidade que é a instituidora, né? No caso da OAB, que ela não tem a obrigação de contribuir para a manutenção do fundo, mas tecnicamente a previdência privada tem por objetivo a complementação dos proventos do regime geral de previdência, ou seja, aproximar o valor dos vencimentos que o beneficiário tinha na ativa. Por fim, tem aqui a chamada previdência privada aberta, e ela está aberta para qualquer pessoa, ou seja, qualquer pessoa pode contribuir voluntariamente. Essa empresa para a qual ela contribui obrigatoriamente é uma empresa SA e ela é tecnicamente uma previdência suplementar. 3 pilares: a previdência mínima, uma previdência complementar e a suplementar, ou seja, você pode ser beneficiário dessas 3 modalidades de previdência sem problema nenhum. A previdência social ela será organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá nos termos da lei ao seguinte. Volta para mim. Inicialmente ela diz que ela será organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Esse caráter contributivo, ou seja, a previdência social, ela só é assegurada para aquele que contribui. Então, enquanto você contribui, você é beneficiário. E salvo algumas exceções que nós vamos ver depois, vamos estudar o período de graça, não se assuste, mais adiante eu vou explicar para vocês o que é o período de graça, vamos gravar um encontro só sobre isso. Significa que enquanto você contribui, você é beneficiário. E é um contributivo também de toda a sociedade. Então nós vimos que por ter a natureza tributária, algumas outras pessoas, como pessoas jurídicas, por exemplo, vão contribuir para esse sistema de previdência social. Filiação obrigatória. Anderson, o que significa isso? Vamos estudar mais adiante sobre a filiação, mas desde já eu digo que todo aquele que exerce uma atividade remunerada, ele é obrigatoriamente filiado ao regime geral de previdência social. Se a atividade remunerada for, por exemplo, decorrente do exercício de um cargo público, o matrícula, originado por um concurso de provas e títulos, ou seja, detentor de cargo público de matrícula, aí ele sim, se houver, ele será filiado ao regime próprio de previdência social.
existem as suas diferenças e a gente vai ver naquilo que for possível as diferenças de cada um sem perder o foco. E atenderá nos termos da lei o seguinte: bom, vamos falar um pouco sobre equilíbrio financeiro e atuarial. Significa que a previdência não é um saco sem fundo, ou seja, se só houvesse beneficiários e ninguém contribuísse, aquele dinheiro acabaria, a previdência seria deficitária. O equilíbrio financeiro, então, decorre disso. Eu tenho que haver uma correspondência, um equilíbrio entre o que é vertido de contribuições e aquilo que é sacado por meio dos benefícios. Nós vamos ver que muitas vezes você vai contribuir uma vida inteira e pode ser que você não deixe o benefício para ninguém. Você morreu, não se aposentou, não tinha nenhum herdeiro, então as suas contribuições ficaram para o sistema de previdência. Por outro lado, algumas vezes você começa a contribuir, mas mal você contribui, você morre. Mas você deixou herdeiros, e então você pode deixar benefício mesmo que você não tenha vertido muitas contribuições para aquele benefício. Então, há de haver um equilíbrio financeiro. Atuarial, essa palavra que assusta, ela significa só um aspecto da ciência da estatística que diz que vai estudar, vai se preocupar com a imprevisibilidade, com cálculos do inesperado. Quais são os riscos que são previstos? São 6 riscos sociais previstos para o regime de previdência social. Então, aqui nós chegamos àquela grande questão: para que serve a previdência social? Então, nós vimos até aqui o conceito do que é previdência social e agora vamos começar a mergulhar para que serve. Bom, é um sistema, nós já vimos, seguro de previdência pública, institucional, destinado aos trabalhadores da iniciativa privada e baseado em contribuições de natureza tributária que se destinam a cobrir os riscos sociais, que são esses. 1. Idade avançada. Então, para a idade avançada, nós temos, por exemplo, aqui aposentadoria por idade. Incapacidade, ou seja, o trabalhador, ele por algum motivo se torna relativamente incapaz ou definitivamente incapaz, e aí ele pode ser, por exemplo, coberto pelo auxílio-doença. Tem aqui o tempo de contribuição. Nós temos ainda a aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral de previdência social. Pode ser até que isso venha a acabar também. Depois a gente vai conversar mais detalhadamente sobre isso. A morte é um risco atuarial que é previsto e que, em caso de ocorrer, é paga a pensão por morte. Para quem? Para o morto? Não, é pago para os seus dependentes. Tem aqui a prisão. Aí nós temos aqui o exemplo: a prisão é um risco social que pode ocorrer, coberto por um benefício chamado auxílio-reclusão. Agora volta para mim. Volta que eu sei que esse tema pode ser polêmico. O auxílio-reclusão, ele é pago ao preso, como vocês escutam por aí? Não, o auxílio-reclusão, nós vamos estudar mais adiante, ele é pago aos beneficiários dele, os dependentes dele. Quem são os dependentes? Os filhos, a mulher. Basta ser preso para ganhar auxílio-reclusão? Não, então eu vou desmistificar logo essa polêmica. Vocês costumam escutar isso por aí, mas vamos aprofundar um pouco o estudo mais adiante. Mas já de cara eu digo para vocês, olha, existem alguns requisitos. Primeiro, ele tem que ser segurado, ou seja, ele precisa contribuir. Então, quando ocorreu a prisão dele, ele tinha que ser um trabalhador. Não bastava ser só o criminoso, o bandido. E mais, ele tem que ser de baixa renda, então tem lá os critérios de baixa renda. E vai ser pago também à família. Ou seja, existem muitos requisitos, então, para tirar essa polêmica e para você também não ficar reproduzindo informação mal contada, o auxílio-reclusão, ele é um exemplo de benefício. Enfim, ela prevê também encargos de família, como auxílio-maternidade. Nós chegamos ao final desse primeiro encontro, ou seja, fizemos um panorama geral sobre o que é a Seguridade Social. Nós vimos ali, então, que a Seguridade Social ela abrange os aspectos de saúde, de assistência social e de previdência social. Nós conseguimos situar topograficamente, geograficamente na Constituição esses aspectos e vimos, por fim, para que serve. Afinal, ela serve para cobrir
esses 6 riscos sociais, assim chamado tecnicamente, e por meio de benefícios que nós vamos estudar ao longo dos nossos encontros. Eu quero desde já agradecer a você que acompanhou essa nossa introdução ao direito previdenciário, agradecer a sua companhia. Quero fazer também um convite. Se você quer aprofundar, acompanhe as outras aulas, os outros encontros que